Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Faz-te à Vida. O meu nome é Fábio e hoje temos aqui o nosso primeiro grande convidado, Paulo de Vilhena. Olá, eu sou o Hugo, tens-me apresentar. Desculpa, esqueci de ti, cara. O meu nome é Hugo Pinheiro, é verdade, temos aqui o grande Paulo de Vilhena. Paulo, olá a é todos. Uma grande honra ter-te aqui. Nota-se muito que estamos nervosos ou não? Não, nada. Não, é que trouxemos logo um craque da Champions, não é? Exatamente. Aqui para estes dois amadores. Mas é uma grande honra ter-te aqui. Paulo, para quem não te conhece, e se calhar, para quem não me conhece também a mim, tu és se calhar foste uma grande inspiração. Eu fiz do teu MBA, já te conhecia há muito tempo. Fiz questão que fosses tu a ser o nosso primeiro convidado, porque muito do que tu ensinas a estes empresários, eu bebi e atualmente coloco na minha empresa. Portanto, é uma grande honra ter-te aqui connosco. Não é motivo para tanto, mas vamos lá. É verdade, não, é. E espero que gostes de estar aqui connosco nesta horinha divertido que temos aí. Vai. Antes de mais, Paulo, obrigado. E para aquelas duas únicas pessoas que não te conhecem, porque acho que toda a gente Não é conhece, tanto também. quem é que é o Paulo de Vilhena e como é que te fizeste à vida? E pá, isso é logo uma pergunta que dava para dar um curso. Não, é isso, temos só uma horinha. Bom, quem é o Paulo de Vilhena? Eu sou empresário, essa é a forma como eu me vejo, empresário, investidor. A minha atividade neste momento é essencialmente na área da educação empresarial, consultoria empresarial. Em rigor, aquilo que a minha empresa faz é ajudar outras empresas a melhorar os seus resultados, para que os empresários possam ter uma vida mais gratificante, na consequência de se terem tornado exatamente empresários. E a pergunta de como é que eu me fiz à vida é uma pergunta muito interessante, mas ao mesmo tempo muitíssimo difícil de responder, porque talvez por defeito eu seja uma pessoa que me tenha feito a vida toda. Sim. Ou seja, tem havido no meu percurso de vida, e já vão 51 anos, constantes reinvenções, ou seja, constantes procuras de seguir um caminho melhor, de seguir um caminho mais gratificante, de seguir um caminho mais objetivo, eventualmente. Então a minha vida tem sido uma continuidade de procurar fazer-me à vida. Isto, se nós quiséssemos fazer aqui um resumo rápido, eu começo como atleta, fui jogador de ténis, tive uma carreira de competição. Em determinada altura achei que tinha que me fazer à vida porque achava que o meu futuro não seria como profissional do ténis. Então tive que me fazer à vida, resolvi que em determinada altura que o meu caminho seria estudar. Quando deixei de estudar tive que me fazer à vida, tive que fazer aquilo que os outros faziam, que era procurar um emprego. Tive uma carreira relativamente bem sucedida na banca, essencialmente na área de gestão de fortunas, de gestão de patrimónios, em Portugal, no estrangeiro. Quando passei ali um bocadinho dos 30, achei que tinha que me fazer à vida outra vez, que tinha o sonho de ser empreendedor, de trabalhar nos meus próprios projetos. Por alguma razão que eu não sei explicar, eu sempre soube que seria um empresário, desde a minha infância mais tenra, e desde que eu me lembro. Eu costumo dizer, e é o que eu sinto, que eu achava que ia ser um homem de negócios antes de saber o que era um homem de negócios, antes de saber o que era um empresário. E depois dos 30 decidi que o meu caminho, embora eu tivesse uma fantástica posição na banca, com um salário incrível e uma carreira que estava a ser vertical até aquele momento, eu achei que tinha a responsabilidade de correr atrás dos meus sonhos, dar um exemplo aos meus filhos, que eram bem pequeninos na altura. Fiz-me à vida, empreendi, e desde o momento em que empreendi, eu em rigor já posso dizer que já me fiz à vida várias vezes, seja por mudanças estratégicas, sim, seja por lançamento de novas empresas, seja por procura de outros negócios ou reorientação da minha linha de atuação. Então tem sido um constante fazer-me à vida. Ainda a última vez que tivemos que nos fazer à vida foi com a pandemia, não é? Sim, claro. A pandemia
de repente desmontou toda a forma como nós estávamos organizados. O nosso negócio essencialmente era encher salas com pessoas. 70% das nossas vendas vinham disso na altura e de repente numa semana estava tudo bem, estávamos com um ano de 2020 a iniciar com muita força e de uma semana para a outra tiveste de reinventar, não é? Ficamos sem as vendas todas que tínhamos previstas até ao final do ano e tivemos que reinventar tudo. E acabou por ser para nós uma enorme oportunidade, porque a reinvenção permitiu-nos neste momento já mais do que triplicar as vendas, libertar muitíssima mais margem, acabei por ganhar muito mais qualidade de vida. Conseguiste colocar em prática o que também ensinas, não é? Exatamente. Eu muitas vezes digo para a minha equipa, a prova de que aquilo que nós ensinamos funciona somos nós mesmos. Não é? Conseguiram ter ali, tinham já um fundo, não é? Tinham aqui uma boa base para que se conseguirem reinventar. E aplicámos aquilo que ensinamos. Essencialmente eu não tive que inventar nada de novo. Foi relativamente fácil porque foi só aplicar aquilo que nós ensinamos. E neste momento já estou a pensar como é que posso reinventar a minha vida outra vez, porque estou numa fase eu não queria dizer pré-reforma, mas estou numa fase que eu há 10 anos não imaginaria que pudesse acontecer, mas que estou com vontade de... Eu não queria dizer trabalhar menos, mas acaba por ser trabalhar menos, trabalhar num regime diferente e desfrutar da vida de uma forma diferente. Eu já contratei, começa hoje o novo CEO da minha empresa, pela primeira vez, que era uma coisa que eu não ponderava há uns tempos. Eu neste momento, isto vai parecer altamente presunçoso, mas olha, nós neste momento montámos uma estrutura com um chairman e um CEO, se quisermos usar esses... na Bolsa de Valores? Não, estamos muito longe disso. Mas a questão do chairman e CEO não é por sermos uma empresa de grande dimensão, é por uma questão de organização e de eu querer desfrutar na minha vida de mais tempo, de poder viajar mais, de poder fazer outras coisas que eu gosto para além de trabalhar, porque cheguei a uma fase em que percebi que toda a minha vida até hoje foi de sacrifício. Ou seja, fizeste a vida e agora queres aproveitar a vida. Quero aproveitar a vida, mas não deixa de ser fazer uma vida também, porque a vida não é só nós trabalharmos como condenados, ou pelo menos a vida como eu a vejo, e termos o que quer que possamos achar que é sucesso profissional ou sucesso material. Eu cheguei exatamente a uma fase da minha vida em que percebi, não, para além disto eu quero desfrutar. Trabalhei como um condenado até hoje para poder ter mais à frente, e nós chegamos mais à frente. Não, e nós chegamos a uma idade, mas mais à frente é quando? Exatamente. Mais à frente não existe, não é? E o teu percurso também é exatamente isso, ou seja, depois dos 30 é que tu te fizeste à vida, digamos assim, no sentido em que largaste aquilo que tinhas, que era bom, fosse monetariamente, fosse também em termos profissionais, e fizeste à vida por aí. Se vocês quiserem chamar fazer à vida empreender, é uma das marcas, mas eu já tinha pequenos empreendimentos antes. Os meus primeiros negócios foi um restaurantezinho, depois montei um barzinho, depois já tive um complexo hoteleiro já com dimensão, que já tinha uma discoteca, um bar e um snack bar e um restaurante. Ou seja, eu sempre tive estas coisinhas pequeninas, mesmo paralelamente à minha atividade profissional. Mas mesmo quando eu trabalhei por conta de outrem, eu comecei num banco, ao fim de 1 ano e meio mudei para outro banco, fiz-me à vida para experimentar uma área diferente. Mas ainda tinhas o ordenado, não é? O que eu vejo muitas vezes é que tinha, mas tive que me fazer à vida. Eu saí de um dos maiores bancos de Portugal para ir para um dos mais pequenos, para lançar um departamento novo num segmento de mercado que não se trabalhava em Portugal na altura. Os meus colegas desse banco maior todos disseram, tu és louco, vais-te mudar para um banco e que amanhã talvez não esteja cá. E eu disse, ok, mas eu vou-me fazer à vida, vou à procura de fazer uma coisa que me estimule de outra forma. Em determinada altura decidi emigrar, tive uma proposta do Luxemburgo, com uma filha pequenina, com 1 ano de idade, eu com 29 anos, nem 30 anos tinha. Ou seja, não deixa de ser fazermos à vida. Quantas pessoas... Eu era subdiretor de Private Banking em Portugal, coordenava metade do país em termos de equipa comercial, tinha um ótimo salário. Mas não estava satisfeito, faltava... Não, e tinha uma ligação ótima à administração do banco onde eu trabalhava, falava diretamente com o presidente do banco, todos os dias, e de repente, não, há aqui um convite, há uma oportunidade, parece interessante, vou aprender outras coisas, trabalhar com outras pessoas num mercado completamente diferente.
Ou seja, eu acho que sempre tive essa mentalidade de ir atrás, de correr atrás das coisas, de experimentar coisas novas. Paulo, eu isso já acompanhei aquela tua fase que tu lanças o livro secreto das vendas, não é? E aí, depois desse lançamento, já estás como uma autoridade nas vendas. E depois mudas outra vez aqui o teu trajeto. Ou seja, tu já estavas visto como a autoridade número 1 das vendas em Portugal e depois mudas outra vez, não quiseste ir por esse caminho. Porquê? A coisa funciona talvez um pouco ao contrário, porque o meu negócio já era consultoria de empresas. Sim, ok. E eu comecei a achar que um dia deveria escrever um livro. E escrevia nos meus objetivos, eu escrevia todos os dias os meus objetivos, eram 8 coisas que eu queria fazer, e o primeiro era escrever um livro. Todos os dias eu escrevia aquilo, vou escrever um livro, um dia vou escrever um livro. E um dia apareceu um fulano que tinha uma editora no meu escritório, que era aqui em Telheiras, aqui perto, porque ele queria usar a nossa rede de consultores para vender os livros dele. Era um fulano que tinha uma editora recente, relativamente pequena, mas que na altura estava a comprar os direitos e a publicar em Portugal os melhores livros de gestão que estavam a sair no mundo. Sim. Era um fulano que de facto tinha essa visão, ele escolhia os melhores, comprava os direitos, publicava cá. Mas não tinha nenhum autor dele, portanto ele não publicava originais, só publicava livros internacionais. E ele vai conversar comigo, sentámos à mesa, ele queria aproveitar a nossa rede, como eu recomendo livros o tempo todo, e os nossos consultores recomendavam livros o tempo todo, ele queria aproveitar isso para vender os livros dele. E ao fim de uma hora de estarmos a conversar, o Fernando, que se tornou depois um grande amigo, o Fernando disse-me, você é que devia escrever um livro. E eu respondi-lhe, mas eu vou escrever um livro. Eu escrevia todos os dias nos meus objetivos, eu vou escrever um livro. E ele disse-me, se você escrever, eu publico. Juntou-se o útil ao agradável. Exatamente. Está feito. Então vamos a isso. Mas ele segurou-me logo, quando é que está pronto? E eu não sei, porque nunca escrevi nenhum. Isto foi em maio, sensivelmente ele disse, se você começar a trabalhar nisto agora, no final do ano tem o livro escrito. E eu disse, 31 de dezembro entregue-lhe o livro. Perfeito. Foi assim. Sim, e depois de eu dar a minha palavra, aí porquê que foi as vendas? As vendas já veio... E porquê que foi as vendas? Uma parte do crescimento da empresa, o coração e o pulmão, e os pulmões do crescimento da empresa, são as vendas. O crescimento de uma empresa está longe de se esgotar no crescimento das vendas. Mas o coração e os pulmões são as vendas. E eu tinha formatado um curso de vendas a pedido de um cliente que me pedia, você devia vir dar aqui um curso de vendas na nossa empresa, e eu formatei um curso. E quando formatei o curso, dei o curso e fiquei encantado com o curso. Isto saiu muito bem. Gostei do trabalho que tinha feito. E depois usei esse curso para treinar a minha equipa e de repente dei esse curso 3 ou 4 vezes. E na altura em que estava a dar o curso, eu tenho aqui um livro. Este curso, em rigor, pode ser transformado num livro. Quando ele me fala num livro, eu começo a pensar, o que é que vou escrever? E, mas eu tenho um livro escrito. Eu tenho um esqueleto, só preciso de colocar carne nos ossos, só preciso de transformar em palavras do livro. escritas, não é? E portanto foi esse atalho que eu vou começar por um livro de vendas, depois escrevo outro. A ideia foi essa. Mas ficaste conotado com... O que eu não previ... Como o guru das vendas. O que eu não previ foi isso, foi que o livro tornou-se uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Tornou-se uma bênção porque ninguém me conhecia e em 2 ou 3 meses eu fui conhecido. Na altura não havia prática, quer dizer, já havia redes sociais, mas não tinham a expressão que têm hoje, e uma das formas que nós tínhamos de ficar conhecidos era escrever livros. E o livro torna-se um super best-seller. É o livro, ainda hoje, o livro de vendas mais vendido sempre em Portugal. Já veio agora uma nova edição. Sim, saiu recentemente uma nova edição, a 7ª ou 8ª, já nem sei.
E é difícil de entender porquê, porque ninguém me conhecia, a capa era também horrível. Também não havia ninguém a falar disto hoje em dia com a internet, nós conseguimos ir lá fora ver, mas não havia ninguém, não é? Em Portugal. Havia ainda hoje não há muita gente, por incrível que pareça. Mas havia uma ou outra pessoa que faziam esse trabalho, mas de repente o mercado reconheceu o meu trabalho. A primeira edição esgota em 6 semanas, sai a segunda edição que esgota em mais umas poucas semanas, e no primeiro ano ainda sai a terceira edição. Isto foi incrível. E de repente a minha agenda enche-se 6 meses para a frente. Palestras? Com palestras, cursos, tudo com trabalho nas vendas. Eu, como adorava falar em público e dar as palestras e os cursos, era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida, eu surfei aquela onda. Porque, de repente, eu estou a ganhar mais dinheiro do que algum dia tinha ganho, e eu já tinha ganho muito dinheiro, mas estava a ganhar mais dinheiro do que algum dia tinha ganho, e ao mesmo tempo a fazer a coisa que eu mais gostava de fazer. Então aquilo criou-me uma enorme zona de conforto. Eu estou-me a divertir imenso, e... Não era trabalho, não é? Ia ganhar dinheiro para burro. O que eu não percebi é que estava a construir uma maldição ao mesmo tempo, porque o livro e a área em que eu estava a trabalhar estava-me a posicionar numa área que não era a minha. Sim. E quando eu tentava puxar as coisas para a minha área, o mercado exigia a área das vendas. E então eu disse isso, é isto que o mercado quer, a gente tem que ouvir o mercado. Continuamos a dar-lhe nas vendas. O problema das vendas, por um lado, não que seja uma área menos sofisticada que qualquer uma das outras, mas o que eu queria fazer, o que me dava gosto de fazer, não era apenas aquilo. Eu achava que eu queria trabalhar as empresas, e já trabalhava as empresas de uma forma mais integrada. Por outro lado, eu achava, e ainda acho, que nas vendas seria difícil eu ter uma vantagem competitiva sustentável. Sim. Eu tinha, de facto, a reputação, que não nos deixa de dar uma vantagem competitiva, tinha, de facto, quase que uma vantagem também de first mover, não é? Embora houvesse outros, eu fui o primeiro a ganhar uma reputação, a ter um livro best-seller no mercado, mas eu também sabia que muito facilmente qualquer fulano que tivesse uma boa experiência comercial, que vendesse bem, que se desse ao trabalho de ler meia dúzia de livros de vendas, de montar o seu próprio curso, se fosse um bom comunicador, podia aparecer que facilmente, e pode aparecer não é um, pode aparecer 10, e que numa primeira fase se disponham a trabalhar muito mais barato do que eu trabalhava. Então era sempre um nicho de mercado onde eu sabia que mais dia menos dia seria severamente atacado. E acabou por acontecer até em alguns nichos, alguns subnichos das vendas. Houve pessoas que se posicionaram exatamente assim, a fazer um trabalho sério, um trabalho bom, de qualidade. Alguns iam ver as tuas coisas e se calhar tiravam umas ideiazinhas ao quase houve tudo, cópias, mas isso ainda hoje há. Sim. Então foi por isso que depois decidiste mudar um pouco de rumo. A coisa levou mais tempo, porque depois isto metem-se uma série de coisas até da nossa vida pessoal e da vida da própria empresa e da organização da empresa, porque eu tive uma grande dificuldade ali durante muito tempo, até de ser congruente em relação àquilo que eu próprio ensinava. Porque eu não deixava de ser o técnico que montava a sua empresa em torno do trabalho técnico, que é o típico e que é o que eu ensino que não pode ser feito. Está na operação, não é? Então eu estava no palco sempre. Eu cheguei a fazer 150 dias de palco num ano. É uma loucura. 150 dias de palco num ano. Ou seja, eu não tinha tempo para gerir a minha própria empresa, eu não tinha tempo para liderar a minha própria equipa, e com o tempo isto ia criando pontualmente alguns desafios internos. A verdade é que se arrastou por demasiados anos esta situação, e é na altura da pandemia que nós temos depois a tranquilidade de parar para pensar. Sim. E que consegues reinventar. Exatamente. E aí... É aquele tempo forçado que é preciso, e ainda bem, se calhar por um lado, ainda bem que são os males que vêm para bem, porque nós chegámos a um ponto em que eu até entendi que estávamos a passar uma imagem confusa para o mercado, porque dentro dos soft skills nós propunhamos a fazer praticamente tudo. Treino de vendas, nós íamos. Treino na área imobiliária, onde eu tenho expertise, nós íamos.
treino em finanças pessoais. Entretanto, eu escrevi um livro de finanças pessoais com a minha experiência, com a minha experiência de gestor de patrimónios, de 10 anos profissionais. Liderança, sei lá. Se era um soft skill, nós fazíamos. E nós percebemos também que o nosso marketing funcionava em repentes. Ou seja, nós promovíamos, imaginem, 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas por vezes, um curso de vendas. Vendíamos o curso de vendas e depois íamos promover finanças pessoais e depois íamos promover o curso de liderança, depois íamos promover o curso de gestão para empresários. O nosso marketing funcionava por repentes, ou seja, não capitalizava ao longo do tempo. E tendo em conta a tua experiência, tendo em conta tudo isso que já fizeste na vida toda, que conselhos é que darias a alguém que está a pensar em empreender por conta própria ou até mesmo abrir uma empresa? Desculpa, só para te complementar, eu aqui estava a ver, o Paulo estava a dizer, antigamente diversificavam muito e agora monoproduto. Um bocadinho. Não é monoproduto, mas é, nós nichamos. Sim. Que é o que eu ensino a fazer. Hoje em dia, e cada vez mais, nós até ao século XX vivemos numa economia de massas, em que nós procurávamos, em que o modelo económico, isto depois tem várias explicações estudadas para isto, mas que se procurava encontrar uma solução que servisse o maior número de gente possível. Mas a partir do século XXI, por força da mudança do modelo económico que a TV por cabo, os aparelhos móveis, a internet trazem, nós passamos a uma economia de nichos, em que o aumento da faturação vem muito mais vezes de aprofundar uma relação com um nicho do que alargar os nichos. E a pausa da pandemia permitiu-nos... O que nós ensinamos a fazer é isto, porque é que nós estamos a fazer o contrário? Porque é que nós estamos a diversificar quando devíamos estar a nichar? Só que é uma decisão dura de tomar, são aquelas decisões que teoricamente dá certo, mas dá medo, porque uma parte importante do que nós fazíamos era vendas e onde nós tínhamos uma enorme reputação era nas vendas, e dizer, não faço mais vendas. Acabou. Finanças pessoais, muita gente ainda hoje pede, tu devias fazer, eu adorava o teu trabalho. Não faço mais. Liderança, etc, etc. Não, vamos acabar. Mercado imobiliário, não. Não a tudo. Mais ainda, dizer que não às palestras. Nós hoje temos pedidos de palestras com muita frequência e a resposta é não. Já nem nas empresas fazem... Não. Não, começámos por pedir preços... E agora convidar-te para vir cá... Começámos por pedir preços muito altos para que as pessoas dissessem que não, mas de vez em quando havia uns que diziam que sim. E então é não. E depois também tens aquela coisa que quer que sejas tu, não? Nas palestras, sim. E isso é natural. Sim. E então agora o que fazemos é... Eu só palestro em grandes convenções. Porque também é uma coisa que eu não quero perder totalmente. E dar uma palestra. Claro. Mas talvez queira dar 1 ou 2 ou 3 ou 4 por ano. Não 1 ou 2 ou 3 ou 4 por semana, não é? Aliás, eu tinha semanas de fazer 6 vezes palco por... Tive alturas de fazer 6 vezes palco por semana. Começava à segunda, terminava ao sábado, sem voz, recuperava a voz no domingo, segunda-feira estava no palco outra vez. Mas o que nós fizemos foi nichar. Foi a coisa certa do ponto de vista da estratégia empresarial como ela é vista hoje. E, por curioso que pareça, nós nichámos onde? No nicho mais pequeno, que é o nicho dos empresários, mas no nicho onde temos uma vantagem competitiva maior. É o nicho que é mais fácil de fechar para nós, porque tem barreiras à entrada muito grandes. Para alguém fazer o que eu faço, e é possível, claro que é possível, tem que ter muitos anos de conhecimento, tem que ter lido muitas centenas de livros, tem que ter feito um MBA e tem que, para além de tudo, ter jeito para comunicar. Exatamente. E, portanto, obriga... E depois não é só isso. Tem que ter a reputação que eu hoje tenho no mercado, leva tempo a construir, tem que ter uma equipa que suporte como nós temos, ou seja, qualquer outro player que chega ao mercado tem que pedalar muito para chegar onde nós estamos. Nas vendas não. Nas vendas era fácil. Mete um preço mais baixo e já tem mercado e depois vai subindo o preço a partir do momento em que tem mercado. Então, aproveitando ainda um pequeno pormenor que tu disseste dos empresários, hoje em dia a carga fiscal em Portugal é brutal, como tu sabes, e existem muitos sócios gerentes que ganham o ordenado mínimo e que depois vão tirando alguma parte do lucro, do dinheiro da empresa. O que é que tu achas em relação a isto?
Bom, eu começo por dizer que não sou fiscalista, tá? Não é a Ainda. área... Mas dá jeito de ter não. nas empresas, ou não? Dá jeito de ter nas empresas. Dá jeito de ter pelo menos um contabilista que domina a Que domine, fiscalidade sim, e que nos ajude com isso. Não sou fiscalista, não é uma área onde eu quero criar expertise e falar destes assuntos fiscais em público é sempre uma coisa sensível. Eles não ouvem isto. Então ficam já avisados em casa que nada disto é conselho, nem recomendação, nem Não, Nem nada. podem passar nada a ninguém não das darei, finanças, não darei atenção. nenhum conselho nem recomendação. Eu acho que quando nós empreendemos, montamos a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio, a prioridade, conceptualmente, deve ser aumentar o nosso património e não aumentar o nosso estilo de vida. Tá? E aqui é que eu acho que há normalmente um grande conflito para a maior parte dos empresários. A maior parte dos empresários, quando empreende, entende esse empreendimento como um sucedâneo do salário. Sim. O que é que isto significa? Montam uma empresa, mas continuam com a mentalidade de trabalhador por conta de outra. Então, o dinheiro que a empresa faz, É deles. o dinheiro que a empresa liberta, é o dinheiro que eu uso para alimentar o meu estilo de vida. E do ponto de vista conceptual, isto é um enorme erro, não é? Eu gosto muito de histórias e fábulas e alegorias, e nós temos a fábula da cigarra e da formiga, não é? Sim. Nós ensinamos às crianças a fábula da cigarra e da formiga, mas ensinamos-la como se fosse a comparação entre o preguiçoso e o trabalhador. Não é que não seja, mas é muito mais do que isso. Porque qual é, na minha perspectiva, a grande diferença entre a cigarra e a formiga? É que a cigarra tem uma mentalidade de curto prazo, a formiga tem uma mentalidade de longo prazo. O empreendedor que vê o fluxo de caixa da sua empresa como um valor que está liberto para ele alimentar o seu estilo de vida e que à medida que a empresa gera mais fluxo de caixa, ele guia um carro melhor, vai para uma casa melhor, frequenta restaurantes mais caros, mais vezes com vinhos melhores, tira férias melhores e que aproveita e introduz todas essas despesas por motivos fiscais nas contas da empresa, é um empreendedor que, e eu não quero que as pessoas me interpretem mal, mas que está a ter um pouco mentalidade de cigarra no sentido em que só está a olhar para o curto prazo. Eu hoje tenho dinheiro na conta, vou de férias. E o argumento é sempre porque eu mereço. Eu trabalho muito. Paulo, é porque eu mereço ou se não vou pagar impostos. Não é? Não, esse então ainda é um argumento. Porque, mas, não, esse, vou pagar impostos. Mas então dizem, tenho não, que- é verdade. Vou comprar um carro porque as amortizações vão reduzir os meus Eu tive que impostos. comprar um carro. Fui obrigado a comprar um carro. Isto Exatamente, fui acontece obrigado a muito, comprar um carro, fui obrigado a trocar o meu carro, Sim, que sim, ainda sim. estava bom, mas acabou Sim, o leasing. fui obrigado, sim. Passaram 4 anos e fui obrigado a trocar, fui buscar um BMW Série 7 agora. Sim. Acontece, Eu estou a mas exagerar, acontece muito, não é? Nem toda a gente está na linha dos BMW Série 7, mas a questão é a mentalidade de que o fluxo de caixa que é liberto pela empresa deve ser usado a meu favor, por um lado para baixar os impostos, por outro lado porque foi para isso que eu montei a empresa, Sim. para viver melhor. E esse é um empresário que está a ser uma cigarra no sentido de que lhe falta a consciência de longo prazo. Ele está, eu hoje tenho dinheiro no bolso, vou usar. Hoje está tudo bem. E a cigarra não é que ela seja preguiçosa, mas hoje está tudo bem, ela vai trabalhar porquê? Sim, mas eu também sou empresário, há certas formas, obviamente, de, como é que eu ia dizer, maximizar também isto, ou tornar isto mais eficiente. Nós sabemos que a carga fiscal, isto não é novidade para ninguém. Se eu posso, obviamente, ter outras se calhar, no meu recibo de vencimento, em vez de ser o ordenado bruto, ter ajudas de custo, quilómetros, o que é que seja. O que é certo, ou até tirarem dividendos no final do ano, cada vez é mais. Mas isto não é de todo mal feito, ou seja, dá para ter aqui um ponto de equilíbrio também, não é? Vocês estão a levar a coisa para a área da fiscalidade, que era a área Não, que eu eu nem percebo nada de fiscalidade. mas que era a área que eu não queria falar. Muitas vezes eu analiso financiamentos e para empresários nós temos uma dificuldade ainda de explicar aos bancos, calma, isto é um empresário, temos aqui, é uma unipessoal e conseguimos perceber o que é esta empresa, o que é que este empresário representa para o banco. Só que o que é que o banco quer, muitas das vezes, é salário. E nós sabemos, não há aqui volta a dar, que se calhar não tiramos o salário que merecemos, muitas das vezes.
Achas que é melhor tirá-lo? Eu acho que não. Eu acho que é legítimo não tirarmos o salário que merecemos. Não apenas é legítimo, como é, mais uma vez, do ponto de vista conceptual, inteligente. Eu não sou sequer o colaborador mais bem pago da minha empresa. Pois, boa. Okay. Em 7 de salário. Essa também levava-nos para a próxima questão, que era... Mas deixa-me depois pegas, porque senão eu fico o raciocínio a meio. E não é porque eu não seja o mais valioso, e quando digo que sou o mais valioso, há coisas na empresa que ainda sou a única pessoa que é capaz de fazer. Então eu serei o recurso, mais uma vez conceptualmente, mais caro da empresa. Mas do ponto de vista prático não sou. Porquê? Não sou porque eu privilegio gerar um lucro em detrimento do meu estilo de vida imediato. Paulo, então, mas como é que tu tiras esse dinheiro da empresa? A forma fiscalmente mais eficiente, no meu conhecimento, e volto a lembrar que não sou fiscalista, é através de dividendos. Então, quando chega ao final do ano, sobra-nos, felizmente, uma boa percentagem das vendas em dinheiro, temos uma boa margem líquida, e há uma parte disso, e mais uma vez, a parte mínima. Sim. Já definiste a reserva? Fica? A minha ideia, mas isto também depois tem a ver com a forma como eu giro a minha própria empresa, não é? Porque a minha empresa, eu estou a geri-la no sentido de construir capital próprio, de ir aumentando o valor dela ao longo do tempo. O meu património é o valor da minha empresa, não é o meu estilo de vida. A minha medida do sucesso empresarial é o aumento do valor da minha empresa, não é os vinhos que eu bebo, não é o relógio que eu uso. Não são as marcas, não é o carro que eu conduzo, não são as férias que eu passo. A medida do sucesso da minha empresa é o valor da minha empresa. Então, todas as minhas decisões são no sentido de aumentar o valor da minha empresa. O que é que eu tiro via dividendos? Eu tiro aquilo que eu acho que preciso para o estilo de vida que eu quero ter. Porque os dividendos são fiscalmente mais atrativos. Simpáticos. Que o salário, ainda por cima obriga à segurança social, etc. Sim, mas nós temos uma carga fiscal em Portugal obscena nesta altura, temos a carga fiscal mais elevada da Europa, e eu acredito, e haverá pessoas já dispostas a insultar-me em relação a esta minha convicção, que isto atrasa o nosso país do ponto de vista do crescimento económico, do ponto de vista do crescimento do PIB, e eu acredito também que isto cria pobreza. Nós temos outros exemplos. Eu acho que um dos casos comparáveis que nós temos é o caso da Irlanda, que tem uma população mais ou menos da dimensão da nossa, que tem um clima muito inferior, cujo PIB per capita é 5 vezes o nosso. E que também já bateu no fundo, não é? E a Troika também lá teve. Passaram por uma crise, como toda a gente passa, mas tem um PIB, o salário mínimo na Irlanda, se eu não estou em erro, são 2.500 euros. Então, quando nós criamos riqueza, nós podemos distribuí-la. Quando eu não crio riqueza, a única coisa que eu distribuo é pobreza. Mas pronto, metade do país que esteja a ouvir isto vai-me chamar nomes, mas eu também já estou habituado. São as minhas ideias. Pegando aqui um bocadinho nos dividendos. Não são certas nem erradas, são as minhas. Pegando aqui um bocadinho nos dividendos. E eu vi que, eu não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, mas sei que deste aqui sociedade a alguns dos seus colaboradores. Ou seja, isto na teoria parece-me espetacular, porque obviamente eles vestem a camisola de forma diferente e sentem a empresa como sendo deles. Isto na prática também corre assim tão bem ou não? Sim, tem corrido bem? Tem sido uma experiência muito positiva. A realidade é que todos os anos eu dou uma percentagem da empresa a título de prémio. Reservo-me o direito de um dia que não tenhamos um ano bom não dar. Se eu entender que este ano ninguém teve uma performance que mereça, não dou. Mas a minha ideia é dar 20% da minha empresa durante 10 anos. Portanto, todos os anos vou distribuir 2%. E pelo menos 20% nos próximos 10 anos eu darei, mas provavelmente eu continuarei fazendo isso e quem sabe um dia eu não serei até maioritário na empresa. Depende de como as coisas evoluírem. Acho que é um modelo... nós tendemos a dividir a vida entre o que está certo e o que está errado. Isto está certo e o resto está tudo errado. E não é assim. Há vários modelos para fazer as coisas. Eu acredito que numa empresa de serviços este modelo faz sentido. Por uma questão de retenção de talentos e por uma questão de envolvimento dos colaboradores na equipa.
se nós virmos, os grandes escritórios de advogados quase todos se organizam dessa forma, as grandes empresas de consultoria, até gabinetes de arquitetura, ou seja, no negócio dos serviços, é um modelo que tem funcionado muito bem. E a verdade é que não é mais do que dividir com quem me ajudou a construir aquele ativo, esse mesmo ativo. Então eu acho também uma questão de justiça, não é? Tem o lado da retenção do talento, tem o lado da compensação e do prémio e do envolvimento das pessoas, mas tem um lado de justiça também. Estas pessoas estão a dar o litro todos os dias um sentimento de pertença para me ajudar a construir isto. Bolas, faz sentido para mim poder dividir isto com elas. Então é uma oferta que eu faço às pessoas. E mais ainda, é uma oferta que em determinada altura elas podem vender. E está determinado o preço a que eu recompro. Só vender a ti. Tem que me dar preferência. Tem que me dar preferência. Mas por aquele preço está escrito. Nós temos um contrato e eu compro. A pessoa, dá-me ações, mas isto não é dinheiro. Mas queres vender? Eu compro-das. E está aqui já o valor pré-definido, quanto é que eu te as compro. Quero-me ir embora da empresa. Aí és obrigado a vender, mas pelo preço que já está definido. Ou seja, se o colaborador quiser transformar em dinheiro esse valor, ele pode fazê-lo, porque eu recompro-lhe as ações. E, aliás, fico contente de lhes recomprar. Já aqui um problema para a minha empresa dos diabos. Agora Estou a brincar. É algo que eu penso este é um modelo que é uma opção para as empresas, mas não é uma obrigação para as empresas. Mas é algo que eu também me revejo muito e gostava, e já estou a planear isso. Acho que ainda não chegámos àquele ponto de o fazer, porque lá está, depende muito de mim, depende muito do... Mas quero chegar... Sim, há uma fase ainda acho que não estamos maduros o suficiente para isso, mas... Há uma fase de maturidade em que a empresa tem que chegar antes de fazer isso. É algo que... E agora, pegando aqui nas ações, entrando um pouco mais na parte pessoal do Paulo, o Paulo... O que é que vais perguntar? Não, pode perguntar. Se o Paulo investe, de modo geral, investe. Sim. Aliás, eu sempre olhei para mim, antes de qualquer outra coisa, como um investidor. E agora vamos só aqui perguntas rápidas e o Paulo só responde se quiser. Criptomoedas, investe sim ou não? Nem pensar, isso não é um investimento, isso é especulação. Ações? Totalmente. Bolsa de valores então sim, imobiliário? Sim. Pronto, excelente. Era só mesmo. Só invisto em duas coisas, ações e imóveis. Sim. Boa. Sim, concordamos. Imóveis para arrendamento. E o que nos leva então à próxima pergunta, em que se o Paulo tivesse 10 mil euros agora, o que é que fazia? O que é que investiria? Não, é bom sinal, lá está em casa que tem 10 mil euros. Muitas das vezes isto é engraçado. Eu vejo nos investimentos, eu detesto a banha da cobra. E quando nos dizem, é verdade, com um euro podes investir, não venham cá com aquelas coisinhas de meter. Nós precisamos, obviamente, de ter um plano a longo prazo, e investimento é a longo prazo, como estávamos a falar, não é especulação. Mas muitas das pessoas nos perguntam, se tivesses 10 capas, o que é que fazias? Obviamente que é diferente. Muito fácil. Neste momento, só 10 capas na conta. Sim. Muito fácil. Já que o podcast tem também uma finalidade educativa, deixem-me fazer aqui um parênteses que eu acho que é da maior importância. Porque é que eu reagi em relação às criptomoedas da forma como eu reagi? E obviamente mais insultos aparecerão na net, mas está tudo bem. Não, a questão é muito simples e talvez seja, já passei dos 50, não é? Nasci no século, há coisas que com a minha idade a gente já não consegue acompanhar e está tudo bem, o que é um investimento? A minha definição de investimento significa evidência matemática do retorno. Se eu comprar um terreno e eu cultivar esse terreno, eu tiro um rendimento desse terreno, vamos dizer, anualmente. Porquê? Porque eu planto feijão e depois vendo o feijão. Então, esse terreno é produtivo, significa que é um ativo. Há evidência matemática do retorno. Se eu compro uma casa e arrendo a casa para alguém lá viver, a pessoa paga-me todos os meses para viver num ativo que é meu. Há evidência matemática do retorno. Quando eu compro ações, se eu as souber escolher, essa empresa gera um lucro que depois pode ser ou não distribuído como dividendos, se não for distribuído é reinvestido no crescimento futuro da empresa, ou seja, há evidência matemática do retorno. Agora, as pessoas estão, mas ações é muito risco, às vezes descem... Não é qualquer ação, é eu saber escolher as ações em que invisto. Há evidência matemática do retorno. Quando eu invisto em qualquer outro ativo,
Bom, depois temos obrigações, temos depósitos, onde há evidência matemática do retorno, mas aí são retornos que, na minha opinião, não são tão atrativos. Exatamente. Mas quando eu compro moeda, se eu comprar dólares, se eu comprar reais, se eu comprar, sei lá, criptomoedas, não há nenhuma evidência matemática do retorno. Ou seja, a moeda não faz nada por mim. A moeda não produz nada para mim. Se eu comprar metais preciosos, há a coisa do ouro. O ouro não faz nada por mim. O ouro não serve para nada. Bom, hoje tem utilizações tecnológicas numa coisa ou outra, mas o ouro, tal como é visto, é uma coisa que não serve para nada. Não faz nada por mim. Sim. Ele continua a estar ali. O que é que o ouro faz? Nada, está ali. É bonito. Não produz nada. Não produz nada. É bonito, depende da forma como está tratado. Não? Sim, porque o ouro, quando é encontrado, é feio. Não? Só depois de polido e arranjadinho e derretido é que fica bonito. Mas não faz nada por mim. Não é produtivo. Então, quando eu compro commodities, produtos, ouro, prata, materiais preciosos, quando eu compro arte, quando eu compro vinho, houve aí uma altura que as pessoas queriam investir em vinho, quando eu compro criptomoedas ou outro tipo de moeda qualquer, porquê é que é especulação? Porque a única coisa que eu posso esperar é que mais à frente alguém pague mais pela coisa do que eu paguei hoje. Pode ser que dê. Não há uma evidência matemática do retorno, não é nada produtivo. E por isso eu aprendi e ensinei a vida toda e estou perfeitamente confortável com esta opção. Investimento é evidência matemática do retorno. Eu invisto, não especulo. Sim. Tá? Até porque a especulação não tem dado bons resultados historicamente. Por muito que as pessoas venham aí contar histórias, o intermediário da especulação ganha muito dinheiro. O especulador, propriamente dito, dá umas certas, dá outras erradas e no final do dia, se nós formos ver as grandes fortunas do mundo, não são fruto de especulação, são fruto de investimento. E isto perdi-me na pergunta que tu tinhas feito. Tens 10 capas. Fazer com 10 capas. Atenção que isto não é nenhum conselho. Não, é o que eu faria. Exatamente. Tá? Eu pelos conselhos cobro. Aqui é de borla. É o que eu faria. Eu só invisto em duas coisas. Ou empresas ou imóveis. Com 10 capas não é fácil investir no imóvel. Portanto, eu compraria ações. Compraria ações. Mas isso tem muito risco. O risco decorre da minha, e desculpem, eu não quero ofender ninguém, mas decorre da minha ignorância. O que é risco? É eu não saber o que estou a fazer. E a maior parte das pessoas não sabe o que está a fazer com ações. Mas há uma forma muito fácil de investir em ações que qualquer pessoa pode fazer e que, matematicamente, em termos médios, garante retornos de 10% ao ano, sensivelmente, que é comprar um índice de mercado. Então as pessoas vão ao banco e compram um índice. Então, compram, por exemplo, o índice mundial, o MSCI World. E então, 10 mil euros, o que eu não faria era pôr tudo de uma vez, mas colocaria 1.000 euros por mês no MSCI World nos próximos 10 meses. Tentar, para não ter o azar de meter tudo numa altura, porque nós numa altura má, nós não podemos prever o que o mercado faz no curto prazo, ninguém sabe, nós podemos prever o que ele faz no longo prazo. No longo prazo nós sabemos que ele vai crescer numa média de 10% ao ano. Aliás, nos últimos anos aumentou um bocadinho, talvez esteja perto dos 11%, também depende da altura em que medirmos. Mas no longo prazo nós podemos esperar 10% ao ano. Este ano eu não sei se vai ser positivo ou negativo, não faço a mínima ideia. Então se eu meter tudo de uma vez e a seguir tiver uma queda de 30%, sei que estou tranquilo lá. Eu depois levo não sei quantos anos só para recuperar o investimento. Que não aguentam a queda brutal de todo depois, o dinheiro o investido. Problema das ações é esse, é que requer não apenas o mínimo de conhecimento, mas requer a personalidade certa. A personalidade certa. Se eu vou estar nervoso com aquilo... se precisa do dinheiro. Se precisamos do dinheiro e aquilo começa... Então aí, esquece. É sempre investimento se não precisar. E se tivesse 100 capas? A mesma coisa. Mas aí já ias para o imobiliário? Não? Eu continuaria nas ações. Com 100? Então, e agora aqui nesta altura, então, ainda mais. Porque... as ações são mais líquidas, dão muito mais flexibilidade. No meu caso, como eu não vou apenas fazer o tal index tracking, eu escolho, eu faço stock picking, não é? Eu escolho as empresas que eu acho que estão por alguma razão subavaliadas e que eu acho que valem mais do que aquilo a que estão a cotar.
E principalmente porque com 100k no imobiliário obrigar-me a contrair um bocadinho de dívida e as taxas de juros estão numa fase um pouco instável e isso, neste momento, deixar-me menos confortável. Tu não podes ser meu como cliente. investidor. Posso, mas com cuidado. E agora aqui um pequeno desafio. Se ficasses neste momento sem nada, com 0 euros, sem tua empresa, sem nada, o que é que farias? Far-me-ia a vida. Arregaçaria as mangas e fazia tudo outra vez, inevitavelmente. Eu tenho visto, e o caso disso foi o Trump, não é? Que já foi ao Shark não sei quantas vezes e consegue sempre reinventar. Eu não sei se concordas, mas a partir do momento que chegas, se calhar, a um patamar, e obviamente estás nesse patamar, tens uma confiança em ti de tal forma que consegues sempre fazer dinheiro. Eu gosto muito de filosofia. E a política, a ideologia política anda muito próxima da filosofia. E então eu sigo muitas coisas de filosofia nas redes sociais, etc. E isto por coincidência, na semana passada, alguém colocou um daqueles posts mais provocativos no Instagram, em que dizia qualquer coisa do género: eu gostava era de ver pegarem nesses milionários todos e porem-nos a viver num bairro de classe baixa com salário mínimo e despesas de casa para pagar, etc, para ver como é que... E eu olhei para aquilo e pensei, num ano eram milionários outra vez. As pessoas não têm noção. Sim. A primeira coisa que o fulano fazia era provavelmente despedir-se e não querer ganhar o salário mínimo. Porquê? Porque ele consegue usar o tempo dele muito melhor do que com o salário mínimo. Então, eu não tenho dúvidas de que eu faria tudo outra vez, mas muito mais rápido do que fiz das outras vezes. Porque isto é mais... Bom, aquelas coisas que eu já sei... No fim ao cabo fazias Já sei que depois as pessoas batem-me. Não. Batem-me nas redes sociais, mas tudo bem. Bate-te muito nas redes sociais. A sério? É um horror. Principalmente quando nós ensinamos coisas que... Sim. Ou defendemos ideias que tiram não... as pessoas da zona de conforto. Sim, não é pode. Vamos incomodar as pessoas. Está tudo bem. Faz parte das regras do jogo. Mas eu assumi que o meu papel é exatamente este. Passar ideias. E não importa aquilo que vão dizer. Se eu quisesse que toda a gente gostasse de mim, vendia cerveja. Não, mesmo assim não ia gostar. Porquê é que eu escrevi o mapa da independência financeira? Eu sempre gostei imenso do tema do investimento e sempre achei que havia de escrever um livro, mas achei que era um livro que eu escreveria depois de aposentado, com 60 e tal anos, e nessa altura eu ia escrever esse livro. E porquê é que eu escrevi o livro muito antes do que eu devia ter escrito? Porque foi na altura da intervenção da Troika. Eu vejo muito pouco a televisão, mas calhou a televisão estar ligada, talvez até porque havia uma grande instabilidade no país na altura, e foi naquela altura que o povo foi para a Assembleia da República e apedrejaram a polícia, e na altura eu pensei, pronto, e já abrindo-me ao insulto, estas pessoas estão a tentar melhorar as suas condições de vida por reclamação. Eu não estou a discutir o direito da manifestação. As pessoas têm o direito de se manifestar e, aliás, em muitos casos temos até o dever de nos manifestarmos. Aqui há uns anos no Brasil, o povo brasileiro saiu à rua para fazer uma manifestação, a única onde eu entraria, que é parem de nos roubar. Chega disto, parem de nos roubar. E essa é uma manifestação onde eu entraria, que é dizer ao poder político, é vergonhoso isto, chega disto. Qualquer dia, se calhar, temos que ir todos nós para a rua também. Não, devíamos ir. E eu já disse chega várias vezes e não quero que as pessoas entendam que não há aqui nenhuma conotação política com chega, de maneira nenhuma, tá? Mas eles escolheram o nome exatamente por isso, que é há um momento em que nós não podemos aceitar isto. Mas... eu nunca vi ninguém melhorar as suas condições de vida por reclamação. Apedrejar a polícia não me vai dar melhores condições de vida. Reclamar não me vai dar melhores condições de vida. E eu escrevi o mapa da independência financeira naquela altura para mostrar às pessoas que toda a gente pode ter uma vida melhor se reclamar para si a responsabilidade de o fazer e de uma forma que
que é muito mais simples do que aquilo que pode parecer. Eu no livro mostro matematicamente que com hábitos muito simples de poupança e investimento, qualquer pessoa que mesmo, e isto vai ser escandaloso, mas qualquer pessoa mesmo que ganhe o salário mínimo, consegue poupar 1 milhão até à sua aposentadoria. Sim. Até à sua reforma. Sim, e é possível. Matematicamente é possível. O valor, é mais ou menos o valor de um maço de cigarros por dia investido durante 40 anos. Aí é que está. Paulo, estamos aqui a terminar. E escusam de fazer contas e dizer que um maço de cigarros por dia durante 40 anos, que dá cerca de 73 mil euros, porque aí é que entra a parte do investimento. Exatamente. Já apareceria um monte de gente que ia fazer a conta e dizer que o gajo é burro, que só dá 73 mil, só dá 1 milhão. Não. Aí é que entra a parte do investimento e da noção do juro composto a 10% ao ano num índice dá 1 milhão, por incrível que pareça, Paulo, ao fim de 40 anos. Já estamos aqui a caminhar a largos passos para o final, só queria dizer, eu também trabalhei no banco, a única diferença aqui é que tu ganhavas bem ou não. Não, isso aí porque não, achava que não ganhava, mas pronto, tem outras coisas. Mas o que é interessante é que nós próprios no banco, e se calhar fui eu, porque também não tinha assim uma grande noção, saindo da faculdade e indo para o banco, e depois tive que me fazer, lá está, à vida e aprender por mim próprio, mas mesmo os meus colegas não tinham noção disso, do que era o SP500, não tinham ideia de como é que eu podia capitalizar 10%. E para eles era apenas e só aqueles fundos que o banco vendia, e mesmo assim aquilo era arriscadíssimo, ou os depósitos a prazo, não havia mais nada. E na banca, muita gente não tem noções fundamentais de finanças pessoais, o que é incrível. Até nos departamentos de private banking, por incrível que pareça. Pois, acredito, eu estava na Rotalho e via que não havia sequer noção da realidade. Mas pronto, e depois acontece e é por isso que cá estamos também para ajudar. Como foi o Banco Espírito Santo, não é? Sim. Em que sim. Foi vendido às pessoas como uma solução sem risco, uma solução que tinha um risco associado bastante elevado. O próprio bancário que vendia aquilo não tinha noção do risco que estava a vender. Sim, muitos deles não sabiam sequer. Não sabiam. Paulo, aqui para terminar, temos aqui umas perguntinhas rápidas, para respostas rápidas. Para quê? Nós vamos ter aqui, já agora digo que vamos ter aqui alguns convidados, e então queremos fazer aqui as mesmas palavras para os convidados, as mesmas perguntas, desculpa, para termos aqui, depois fazer aqui quase um resumo para ver se algumas das coisas se equivalem. Então esta é a parte difícil do podcast. Não, é a parte mais fácil. Livro preferido? É difícil. Muito difícil. Se quiseres ir a 2, nós deixamos. Muito difícil. Um tem que ser o livro secreto das vendas, porque mudou a minha vida, não é? Esse não vale. Mas esse não vale. Mudou a minha. Esse não conta. É giro. Esse não conta. Tenho muita dificuldade em dizer, mas assim de repente, e sem pensar muito, eu acho que o ponto mais positivo é não ter que ter um livro preferido. Eu posso ter 500 livros preferidos. Mas se eu tiver que realçar eu hoje tenho feito menos isso, mas eu durante muitos anos li um verso do Tao Te Ching, todas as manhãs, todos os dias eu li um verso diferente do Tao Te Ching, são 81 versos, salvo erro, escrito por Lao Tzu ou Lao Tse, depende da forma como o nome aparece escrito, que é um dos primeiros livros escritos sobre espiritualidade, anterior até à Bíblia, e é um livro muito interessante e que me ajudou, ou me ajuda, porque eu ainda hoje o leio, a ir refinando a minha filosofia, a minha forma de estar na vida, porque acho que sinceramente as grandes ideias fundamentais da nossa existência estão refletidas naqueles 81 versos. Se eu tiver que escolher um, assim de repente... Aí, nós não conheço, portanto vamos pegar nisso. Ferramentas que não dispensas? Hoje em dia o telemóvel. Dentro do telemóvel, alguma coisa que não dispenses mesmo? As redes sociais, porque é onde é a base de tudo o que nós fazemos na empresa. Às vezes o que é difícil é distinguir entre aquilo que é concentração com aquilo que é distração, ou seja, abrir o Facebook, o Instagram, o YouTube, mas o Facebook e o Instagram mais, no dia-a-dia e conseguir manter a dieta, ou seja,
Fujo muito da dieta aí, distrai-me muitas vezes. Eu também. E era uma coisa que eu testava as redes sociais, não conseguia com aquilo, não gostava mesmo. E neste momento, a primeira coisa que faço, eu leio os grandes gurus que dizem, não olhes para o telemóvel, não consigo. A primeira coisa que um gajo faz é ligar aquilo. Eu não tenho muita culpa, ou não carrego muita culpa, porquê? Em primeiro lugar, porque a maior parte do dinheiro que eu ganho tem origem lá. Sim. Portanto, Sim, é o meu marketing. É aquilo que alimenta a minha empresa. Trabalho. E em segundo lugar, porque eu também aprendo muita coisa nas redes sociais, porque as redes sociais têm uma coisa muito positiva, tem várias muito negativas, mas tem uma coisa muito positiva, é que são muito inteligentes. Elas dão-nos aquilo que nós procuramos. E eu diria que as minhas redes sociais, e espero que não seja entendido como vaidade, aquilo que me vai aparecendo são coisas essencialmente que eu acho muito interesse. Eu não ando lá a ver como é que o fulano ou Beltrano vivem, não ando lá a ver os escândalos da imprensa cor-de-rosa, não quero saber da vida pessoal de ninguém, mas nas redes sociais eu vejo vários trechos de Warren Buffett todos os dias, sou capaz de apanhar um ou outro do Jim Rohn, sou capaz de me aparecer o Jordan Peterson várias vezes, sei lá. Os meus temas de filosofia que eu gosto, de história, e então eu gosto de acreditar que as minhas redes sociais, mesmo quando eu me distraio um pouco, são alguma proteína intelectual. Já vou um bocadinho mais descansado, porque eu também tenho isso, e às vezes estou sempre a cascar em mim próprio. Mas é importante não, eu tenho essa noção. Mas eu perco perco mais do que devia. Rotinas diárias que não dispensas. És daquela malta que levanta-se às 5, mete-se num banho de gelo, está tudo bem, agora é que eu vou... ou não? Eu sou taurino, o que quer que seja que isso quer dizer, e estou também numa fase da minha vida em que tenho disciplinas, e algumas muito sérias, mas nunca experimentei os banhos de gelo, nem me imagino nisso, por muito que faça bem. Mas está na moda. Está super na moda, nada contra, antes pelo contrário... Eu gosto de conforto físico, o meu banhinho, o meu duchinho é quente. Todos os dias me levanto tranquilamente, sem pressa. Hoje consigo fazer isso e faço questão de me levantar sem pressa, fazer o meu pequeno almoço fit para tomar conta da saúde, e dali vou para o ginásio todos os dias. Depois de fazer a minha horinha e meia de ginásio, vou para o escritório, trabalho o dia quase todo. E no final do dia, em condições normais, provavelmente vou fazer a minha partida de pádel. Nos últimos meses não tem sido possível porque fiz uma lesão grave no cotovelo e tive que ser operado, mas está quase boa, já estou a voltar a jogar a qualquer momento nesta altura, e portanto se eu conseguir fazer o meu pádel todos os dias também, e depois à noite tento ler sempre um bocadinho, nunca menos de 45 minutos. Então essas são as minhas disciplinas assim mais sérias. Todos os dias cuidar da mente, cuidar do corpo e centrar-me em temas que eu acho que me vão acrescentar valor. Outra disciplina, que não é menos importante para mim, é beber os meus bons vinhos ao fim de semana e fazer as minhas boas refeições, porque como bom taurino, a vida serve para isso. O Fábio também teve um torneio aqui de pádel esta semana e acho que as coisas não correram muito bem, portanto é melhor não falarmos nisso. Mas eu ia lançar o convite, mas vamos lançar um desafiozinho, para ver se nós conseguimos dar luta. Lá em março. Dar luta, sim. Eu já tenho ordem médica, mas estou para experimentar, mas tenho que travar, tenho que ir devagarinho primeiro. Foi em março. Parece-me boa. Mas em março a gente pode fazer uma brincadeira. Olha, maiores ou maior referências para ti? Quer seja profissional. Figuras na vida. Inúmeras. Uma que eu não consigo deixar de mencionar é Warren Buffett. Pelo seu entendimento da economia, a profundidade do seu entendimento, pela simplicidade com que é capaz de olhar para coisas complexas, pelo histórico de resultados, mas muito e também pela ética inabalável. É provavelmente a figura com quem eu mais aprendi. Depois tenho outras. Alguém que eu considero um mentor, que tive o privilégio de conhecer pessoalmente e de pontualmente privar, foi o Kit Cunningham, e não consigo não falar dele.
É uma figura que não é muito conhecida, mas as pessoas hão de conhecê-lo como o pai rico do Robert Kiyosaki. Eu tive o privilégio de conhecer o Kit e de privar com ele e aprendi muitíssimo com ele, não posso deixar de o mencionar. E depois há outros. Jim Rohn, em determinada altura, foi uma enorme referência também do ponto de vista filosófico. Depois tenho os grandes pensadores. Sou um grande admirador de Nietzsche e da sua filosofia, de Aristóteles, de um Schopenhauer, embora numa visão bastante mais pessimista da realidade. E depois alguns escritores, sei lá, Bauman, Bukowski, mais recentes. Mas são inúmeras referências. A lista seria Paulo, gigante. Só para terminar, e há uma coisa interessante. Eu não sei se foi o CEO da Intel que disse que só os paranoicos sobreviviam. Sim. E tu sei que já também referes muitas vezes isto. E eu considero-me, e se calhar muitos dos empresários consideram-se paranoicos, ou seja, sempre o que é que pode acontecer? Isto também te leva um bocado à loucura. Eu não me revejo no final, na tua conclusão final. Eu acho que a maior parte dos empresários não são paranoicos. paranoicos. Não, pois, tens aí muito mais. Eu revejo-me nisto. Eu, inteiramente, a malta está aqui, eu estou já a pensar, se isto correr mal, o que é que vai acontecer? A maior parte tudo contra nós. A maior parte das pessoas surfa a onda. É até um otimista convicto, ou seja, acreditam sempre que não, vai correr tudo bem. Porque ponderar que não corra dá-nos algum stress, não é? Ponderar que não corra obriga-nos a mudar a maneira de pensar, obriga-nos a estar atentos. Então é melhor esperar que corra, porque assim eu não vou ter que fazer nada diferente. E depois, quando a maré baixa, como diz Warren Buffett, alguns somos apanhados a nadar nus, não é? Porque não estávamos preparados. A questão é que o mundo mudou muito nos últimos anos. E as pessoas muitas vezes não têm noção disso. O mundo até o ano, se nós estimarmos que o Homo sapiens está no planeta há cerca de 70 mil anos, há estudos que até apontam para que pode ser um pouco mais, nós vemos que vamos admitir que são 70 mil anos, os primeiros 69.500, isto não mudou quase nada. Sim. E nos últimos anos isto tem sido... E desde 1500 tem mudado muito mais. E porquê? Invenção da imprensa. De repente a informação está acessível a todos. Um abandono progressivo de uma visão religiosa do mundo para uma visão científica do mundo, uma matematização e quantificação da realidade, e de repente as coisas disparam. De 1500 a 1800 e qualquer coisa, o mundo mudou mais do que em toda a história da humanidade. De 1800 e pouco para cá, com a Revolução Industrial, a mudança tem sido... Ou seja, a mudança tem sido exponencial, tem sido em aceleração. Nós sabemos que as curvas exponenciais tendem a assumir a forma de um S, ou seja, há uma aceleração exponencial e chega a uma altura que ela perde a aceleração. Mas nós ainda não estamos na fase de perder a aceleração. E se não estamos na fase de perder a aceleração, ainda estamos na fase de ganhar a aceleração. Ou seja... trazendo isto para miúdos, as coisas nunca mudaram tão rápido como estão a mudar hoje. Sim. O que é verdade hoje, amanhã pode já não ser. Nós temos visto isso. E foi nesse âmbito que o CEO da Intel escreveu foi uma palestra que ele deu, Só os Paranoicos Sobrevivem. E a palestra tem mais de 20 anos, salvo erro de 98. E é mais atual. 25 anos, não, está mais atual hoje do que na altura em que ele escreveu. Exatamente. Porque ele disse que com a aceleração da mudança dos dias de hoje, nós temos que estar o tempo todo a procurar aquilo que nos pode agredir. E só os paranoicos é que conseguem sobreviver num mundo como hoje. Já não consigo dormir, eu acho que sou paranoico, já não consigo dormir, Paulo. Mas nós começámos a ouvir falar de inteligência artificial talvez há uns meses atrás, assim de uma forma mais pública. Na semana passada eu já recebi, um consultor meu mandou-me um link a dizer a gente tem que abrir os olhos para isto, e era já uma tecnologia de inteligência artificial que está acessível a toda a gente. E esta semana, na semana depois, já me chegou a mesma informação da mesma tecnologia de várias áreas. Já toda a gente a olhar para isto em 2 semanas. Em 2 semanas.
E são coisas com um potencial fantástico e como todas as coisas que têm um potencial fantástico também escondem riscos gigantes. Aqui, e aliás, eu nestas alturas gosto de olhar para pessoas muito mais inteligentes e esclarecidas do que eu e para a opinião delas sobre estas coisas e não posso esquecer-me do Elon Musk andar a alertar toda a gente para que o maior perigo é o maior potencial, simultaneamente é o maior perigo com que a humanidade tem que lidar nesta altura é com o perigo da inteligência artificial. E a semana passada até vi um pequeno podcast onde ele explicava que neste momento é acessível a quase toda a gente, entre aspas, programar um drone para entrar num edifício qualquer, ir procurar uma pessoa e explodir junto da pessoa, eliminando a pessoa. Vai ser o nosso segundo convidado, Paulo. Eu acho que não tinha dito o Elon Musk, que agora para a semana vem cá. Eu até já lancei como sendo alguém. Hoje convidar. Paulo, acho que estamos mesmo. Muito obrigado. Foi um prazer. Para nós foi espetacular. Acho que para todos aí em casa também foi espetacular. Fábio, tens mais alguma coisa para perguntar? Se tiveres também não podes, guardas para daqui um bocadinho. Não, era só mesmo agradecer ao Paulo mais uma vez por ter estado aqui presente. Foi o convite, foi um prazer. Uma enorme honra. Espero que em casa também tenham gostado deste episódio. Se porventura quiserem perguntar algo ao Paulo que nós não tínhamos perguntado, digam aí nos comentários. Não sei se ele vai responder, que já mandem mensagem. Mas nós vamos tentar que ele ainda nos dê aqui depois uma borla. Está bem? Portanto, até à próxima. Fiquem connosco. No próximo episódio vamos ter o Vita Malonga e o Ricardo Matos. Vamos falar muito de imobiliário. Portanto, fiquem por aí. Obrigado. Até à próxima.